Muito bem, bem-vindos ao capítulo 17. Nós vamos falar sobre o expressionismo abstrato dos Estados Unidos e o realismo que acontece lá na União Soviética, até 1950. Então, são movimentos da arte que têm a ver com pós-guerra, pós-segunda guerra, né? Então, foram transformações. Nós vimos as vanguardas, como que a Primeira Guerra influi nas vanguardas. Lembram do dadaísmo? E no período entre guerras também influenciou demais nas expressões artísticas. Nós vimos depois o surrealismo, lembram do trabalho lá? Criança geopolítica assiste o nascimento do homem novo. Então, todos esses conflitos tiveram muita influência na arte. Lá no início do século XX, entre as guerras e agora no pós-guerra, nós vamos ver o mundo dividido em dois blocos, né? O bloco capitalista dos Estados Unidos e o bloco socialista, União Soviética. E a arte, nesse momento, gente, vai servir às duas ideologias. É isso. Por mais espontânea que vocês veem, principalmente a arte americana agora, Jackson Pollock pintando ao som do jazz, tem uma pegada que é como se fosse, deixa como eu explico para vocês entenderem. Não foi uma coisa que nasceu tão espontaneamente do povo, né? Tem alguns historiadores que acham que esses estilos que a gente vai estudar hoje, o expressionismo abstrato, nos Estados Unidos e também nos Estados Unidos, que nós vamos estudar na próxima aula, a pop art tem influência até da inteligência americana, da CIA, que infiltrou intelectuais, cineastas, músicos, falsos pintores, para divulgar uma arte que mostrasse o seu produto, o modo de vida americano, os produtos americanos, né? Então tem essa vertente. Parece que é uma coisa muito espontânea, uma coisa que critica o consumismo, mas na verdade todos esses dois lados que a gente vai ver hoje, nos Estados Unidos, o expressionismo abstrato, e na próxima aula também nos Estados Unidos, a pop art, e lá na União Soviética, esse realismo que a gente vai ver, eles serviram às ideologias no momento, tá? Então, só para relembrar isso, para quem não estava aí na aula passada, eu não gosto de começar de qualquer maneira, né? E a gente falou também que durante, o que foi a Guerra Fria? Foi esse período, né? Depois da Segunda Guerra, uma guerra de ideologias, né? Fria nesse sentido, né? Mas quente nas disputas de influência, de fabricação de armas, de intervenção em conflitos alheios. Então, a gente vai ver que durante a Guerra Fria, o livro de vocês começa falando que foram produzidas mais de 60 mil armas nucleares. E tem movimentos pacifistas que acontecem principalmente nos Estados Unidos. E esses movimentos, nós vimos na aula passada, que começam principalmente a ficarem fortes nos anos 60. Eu mostrei para vocês o destoque, né, os protestos, quando Jimi Hendrix pega a guitarra, lembram isso, final da aula passada? Jimi Hendrix sobe lá em Woodstock num dos dias de apresentação, em um dos 3 dias, e começa a tocar num solo de guitarra o hino americano. De repente, a guitarra ele vai imitando o som de um bombardeio. Então, ele vai fazendo daquela música, daquele hino, daquele instrumento dele, a guitarra, uma apoteose, né? Uma grande performance sobre a paz. Né? Então, são movimentos que surgem de acordo com o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Não tem um conflito bélico nesse momento que a gente está vendo agora, né? Mas tem um conflito de ideias, de ideologias no mundo dividido. Lembra da criança geopolítica, né? O mundo dividido geopoliticamente. Então, é isso que a gente estava estudando, só relembrando, né? Muito bem. Quando a gente estudou a União Soviética, nós vimos a vanguarda russa chamada de construtivismo. Vocês torcem um pouquinho o nariz um pouquinho, porque o construtivismo ele é muito abstrato, ele é basicamente abstrato, em figuras geométricas, né? Nós vimos o construtivismo e o suprematismo, duas vanguardas abstratas que surgem principalmente na Rússia. E o concretismo russo, ele foi propaganda da revolução que aconteceu na Rússia. Lembra da revolução, né? A tomada, o antigo regime que cai, o povo que chega no poder, os bolcheviques, etc. Então, tinha uma nova ordem, uma nova esperança e precisaria de uma nova arte. O construtivismo serviu assim de maneira exemplar para aquele momento. Só
que a arte abstrata, ela, na Rússia, naquele momento, no início, ok, mas depois ela teve uma saturação. Então, a gente vai ver uma volta à arte figurativa, que você já sabe o que é a diferença entre abstrato e figurativo. E essa volta ao figurativo são os temas dos ideais do regime socialista. O povo proletário, os oficiais bem arrumados, o governo garantindo essa igualdade, etc. Né? Muito bem. E nos Estados Unidos tem um grupo de artistas que tem incorporado a publicidade, a propaganda, as técnicas de cinema e som, mas dizem alguns historiadores que haviam infiltrados entre esses artistas agentes da CIA, que queriam ver, sim, uma arte que falasse do modo de vida americano, que levasse os produtos americanos, não só os produtos assim, de consumo diário, básico, como uma lata de sopa, uma barra de sabão, como também os produtos culturais, como os ícones do cinema, as celebridades, né? Os artistas em voga. Então, tem essa polêmica aí. Tá? E eles estavam interessados não numa pesquisa, não numa coisa que fosse tão técnica, tão artística, né? Esse expressionismo que vocês vão ver, ele vai surgir como uma explosão de uma realidade que está desintegrada, né? Nesse mundo caótico ainda no pós-guerra. Então, vou falar mostrando, acho que é melhor mostrando as imagens do que a gente só falar, né? Eu gosto, as minhas aulas têm que ser muito em cima das imagens, né? Muito bem. Então, olha só, os centros, antigamente, quando a gente falava, Europa era o centro da moda, era o centro cultural, da música, da literatura, tudo acontecia em Paris. Paris era o centro, o umbigo do mundo. A gente viu uma transferência pós-Segunda Guerra para Nova York. Então, essa mudança de eixo a gente vai ver, né? E é uma arte que nós vamos que não mostra muita inibição, é uma arte que procura a liberdade. Agora, a gente tem que questionar até que ponto ela foi realmente espontânea ou ela foi manipulada pelo regime, tá? Essa é uma interrogação que o livro deixa e a história vai deixar para a gente, né? Muito bem. Nós vimos que o dadaísmo, lá na Primeira Guerra, falava se a vida perdeu sentido, a arte também perdeu sentido, aquele nonsense dos seus trabalhos. Qualquer coisa poderia ser transformada numa obra de arte, uma privada, uma roda de bicicleta, porque a significação era zero. Mas vocês já entenderam, já estudamos esse pedaço, que na verdade era um protesto. Agora a gente vai ver de novo um procedimento que chama assemblagem, que são apropriação de cartazes, de objetos reais, de ícones da popularidade, como astros do cinema, da música, que são transformados em outras coisas, numa outra leitura. É como se fosse um mundo em crise, nessa tentativa, de organização. Muito bem. Então, olha, esse modo de vida americano passa a ser divulgado, é uma oposição ao conservadorismo europeu, à tradição. A arte agora ela é excessiva, ela é de censura, ela é produzida em grande escala, ela tem uma pegada positiva, e é criativa e é ativista. Agora, voltando àquela treca, resta saber até que ponto isso foi espontâneo ou não foi manipulado, né? Vocês podem ver que tem uma caixa aí no livro de vocês falando da influência da CIA infiltrando a gente, entre artistas, entre cineastas, tentando fazer essa propaganda política através da arte, tá? Aí vamos olhar um dos maiores artistas do expressionismo abstrato, né, que nasce principalmente ligado ao capitalismo americano, também chamado Nova Escola, ou Escola de Nova York. É um movimento de vanguarda. O expressionismo abstrato é uma vanguarda. Tem a ver com o expressionismo da Alemanha, lá, lembra do Grito, aqueles artistas, Edvard Munch, que falavam das tristezas do mundo, deformavam as figuras. A gente vai ver que muitos daqueles artistas vão para os Estados Unidos, eles, artistas da Europa que agora moram nos Estados Unidos. Então, tem uma influência também, mesmo sendo abstrata, essa arte expressa, né? Essa ansiedade, essa ânsia de liberdade. Acho que olhando os trabalhos fica mais fácil. Eu vou falar de Jackson Pollock, que foi um grande pintor americano, de uma vida curta, de uma carreira meteórica de muito sucesso. E a gente vai ver essa pessoa cheia de energia, cheia de ansiedade. Quando a gente olha a obra dele, não tem como você não perceber. Tanto é que quando um artista pinta, né, geralmente a gente coloca o cavalete, a tela na nossa frente na vertical. Você pinta e a tela está aqui,
você vai pintando. Jackson Pollock gostava de colocar sua tela no chão. E olha que são telas gigantes, grandes, né? Uma tela, gente, como é feita uma tela? Tem um chassi de madeira, uma moldura, e depois é esticado um pano ali, né? Passa-se uma camada ou de gesso ou de tinta, depende da técnica, branca. Tem artistas que nem passam nada. E esse pano emoldurado serve para fazer as pinturas, né? Muitas vezes a tela usa também, além do pano, a madeira. Mas nesse caso de Jackson Pollock, antes dele esticar, ele joga a lona no chão. E ele não está pintando ali, olha, com o dedo, ou com a mão, ou com o pulso, ou com o braço. Ele pinta com todo o corpo dele, né? Toda a expressão do corpo dele. Dizem que ele gostava de pintar escutando o jazz, que vocês já sabem que ritmo é esse, a história desse ritmo, né? A força do instrumento chamado saxofone nesse ritmo, etc. Matéria das aulas passadas, né? Então, olhando aqui no monitor do seu celular ou do seu notebook é uma coisa, mas de perto, gente, essas obras têm uma energia, têm uma vibração que é impossível a gente não se emocionar. É o que eu digo a vocês, ver com outros olhos, né? Tem sim um pé atrás, principalmente dos alunos com relação à arte abstrata, né? Falei para vocês jamais afirmarem que a arte abstrata não significa nada, porque ela significa, ela comunica, ela expressa. Nesse caso aí, o nome já diz, expressionismo abstrato. E essa pintura chamava gotejamento, né? As gotinhas, do jeito que vinha da lata, ele nem limpava o pincel, o próprio gesto já ia fazendo. Então, essas gotas se transformavam em painéis incríveis que vocês estão vendo aí, onde uma mancha ficava em cima da outra, e na verdade você consegue ver a energia, né? Talvez até a ansiedade desse artista. Se vocês puderem, assistam o filme. Existe o filme Polo, que vocês podem baixar para ver um pouco da história dele, essa carreira rápida. Ele pensava muitas coisas ao mesmo tempo, né? Agia muito impulsivamente, compulsivamente. E a gente vê isso nessa pintura dele, que é muito forte. E tem o filme, assim como o filme de Frida Kahlo, quando você vai pesquisar na internet imagens sobre Frida, às vezes você fica em dúvida. Essa é Frida ou é a atriz que fez o filme de Frida? Que tem um grande filme, né? Não muito antigo, feito sobre Frida Kahlo. Mesma coisa Jackson Pollock. Você vê cenas do filme, você fica sem saber. É o Jackson Pollock mesmo ou é o artista que fez o filme dele? De tamanha representação, a semelhança, né? Bom, e os quadros, olha só. É uma coisa que vibra, né? Tem uma coisa de vida, de impulsividade nesses trabalhos. E talvez, eu falando é uma coisa, mas de perto, quando você vê a obra, você sente isso muito melhor, porque a tinta, ele vai jogando camada por camada, chega a ter uma espessurazinha na tinta, né? E o gesto, como eu disse para eles, não do braço só, para vocês, mas o corpo inteiro, junto com a música, deixando a marca aí na tela. Tranquilo o expressionismo abstrato? Super tranquilo, né? Bom, e o realismo soviético? O realismo soviético, eu já expliquei para vocês, é a propaganda da União Soviética, todos aqueles ideais, né? Do regime, do povo, do Estado. Então, a gente vai ver, essa era a temática, né? Os camponeses, vocês estão vendo assim, todos felizes, né? Trabalhando, mas com aquela felicidade. Olha só, os oficiais entrosando aí com as pessoas que viviam no campo, etc, etc, etc. Então, propaganda ideológica, né? Bom, e na música desse momento, hoje a gente não vai ouvir, tá? Eu tenho uma filmagem pequenininha sobre Sergei Prokofiev, que é de Pedro e o Lobo. Mas na aula passada, quando eu coloquei a Sagração da Primavera, alguns alunos não conseguiram acessar. Então, alguns ficou só meu rosto lá, olhando para mim, e outros acessaram. Então, não fica uma coisa democrática, né? Então, de dever de casa, eu passei um link para vocês ouvirem essa composição de Sergei Prokofiev, que faz, gente, uma leitura... Ele tem muitas composições, Romeu e Julieta, Guerra e Paz, mas uma das mais famosas se chama Pedro e o Lobo. É uma história, quer dizer, uma orquestra, né, música erudita, contando a história do menino Pedro que queria caçar o lobo. Então você ouve a música e você consegue perceber o Pedro, o patinho atrás do Pedro, o gato que entra na história, o avô brigando com o Pedro para ele não ir atrás do lobo, trazendo o Pedro de volta para casa, o lobo, os caçadores,
tudo representado com os instrumentos musicais. O dever de casa vai ser vocês ouvirem essa composição. E o link que eu mando tem uma narração que vai explicando cada personagem que entra para vocês ficarem atentos ao instrumento e o que significa. Tá? Então eu trouxe aí só um pouquinho do release de Pedro e o Lobo, dessa história, né? São vários personagens. É esse menino corajoso que quer capturar o lobo, né? Depois vocês vão ver o final da história. E os instrumentos são representados. Só um minutinho, deixa eu arrumar a tomada aqui, só um minutinho. Não, tá, não saiu, não. Estava piscando. Os instrumentos são... os personagens são representados pelos instrumentos. Por exemplo, o lobo é representado pelas trompas. O avô pelo fagote, que é o instrumento que dá-se uma ideia, que o avô é ranzinza que está brigando. O pato pelo oboé, que é o instrumento de sopro. O gato pelo clarinete. O passarinho pela flauta transversal. Pedro vai andando, você tem a sensação que o menino está andando e o passarinho, quando a flauta ainda vai acompanhando o andar. Então eu acho isso fantástico. Vocês agora que já tiveram uma aula de música, né? Nós tivemos 3 encontros falando sobre a música do início do século XX. O dever de casa, eu não vou pôr exercício de escrever, vai ser exercício de vocês ouvirem essa composição. Aliás, eu já enviei, vou reenviar para vocês, tá? Dmitry Shostakovich, também russo, foi perseguido pelo regime totalitário e depois ele foi, olha só que incrível, né? Ele cedeu à pressão e acabou se tornando membro do governo, era um exímio pianista e o livro mostra isso aí, que às vezes pessoas que contestavam o regime, né, na sua arte ou na sua postura, acabam cedendo e entrando aí, desistem de nadar contra a corrente, né? Então é um grande compositor, erudito, principalmente a sua sinfonia número 1. E dentro daquela vertente da música do século XX erudita, né? E o cinema e a Guerra Fria. A gente vai ver, como eu disse a vocês, nos Estados Unidos, alguns integrantes da CIA fingem serem cineastas e produzem alguns filmes que mostram essa ideologia americana. E do outro lado também, lá na União Soviética, a gente vai ver filmes que eram propagandas ideológicas, que exaltavam esse heroísmo russo, né? Então tem vários filmes, pelo menos tem um grande diretor sujo chamado Einstein, que faz Outubro, que faz A Greve, que faz Ivan o Terrível. E nos Estados Unidos, né, a gente tem também uma linha de cineastas que criticavam esse cenário político, né? E muitos filmes iam para o outro lado e mostravam também esse heroísmo americano. Então é muito difícil, gente, nesse momento de guerras de ideologia, você perceber o que é realmente espontâneo, que nasce, ou o que é induzido, né? O que é jogado goela abaixo, ou cabeça abaixo, ou né, pensamento abaixo de todas as pessoas, através das ideologias e através, literalmente, de pessoas do governo infiltradas. Então, a gente tem aí um questionamento, né? E nos Estados Unidos, lá na década de 70, a gente vai ver muitos filmes que vão questionar principalmente a guerra do Vietnã. Aquele solo de guitarra de Jimi Hendrix foi um basta, né? Foi um ato de revolta, de protesto à guerra do Vietnã, né? E dizem que também que o expressionismo surge como uma explosão dessa realidade desintegrada, né? Tá tudo muito desintegrado, em reconstrução também. E muitas músicas falam sobre a guerra. Bob Dylan, novamente, que vocês já conhecem, né? Nós ouvimos nas aulas passadas Senhores da Guerra, de Bob Dylan. Contei para vocês que Bob Dylan, assim como Rabindranath Tagore, o músico indiano, foram os 2 únicos da área da música que já ganharam o prêmio Nobel. E no caso, principalmente de Bob Dylan, pela literatura de suas letras. Tem uma música de 1962 que chama Uma Forte Chuva Vai Cair e faz uma menção à radioatividade, essa procura, essa corrida armamentista, né, as armas radioativas. Então, é uma música que parece um pai falando para o filho: onde estão seus olhos azuis? Mas você vai vendo que a morte vai chegando, a destruição, né? E outros grupos, como Creedence, né, que faz uma música chamada Filho Sortudo. Mas, na verdade, olha só, é uma ironia, porque fala de um rapaz que é soldado e que não é filho de nenhum político ou milionário, e ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir para o serviço militar, não tem como escapar daquilo ali. Então, não é, na verdade, é sortudo, só que não, né?
Jimi Hendrix, já falei para vocês do protesto, vocês ouviram na aula passada. E tem aí a grande letra dessa música que fala sobre radioatividade e a linguagem bem figurada, bem poética de Bob Dylan, né? É um pai que está sempre procurando o menino que tem os olhos azuis, esse menino lúdico, esse menino que tem vida, mas que o mundo vai, olha só, ele começa, onde estava você, meu filho de olhos azuis? Aonde você estava, meu jovem querido? Aí lá embaixo, ele me faz assim, parece que ele vai procurando o filho nessas estranhezas, né? Me vi perante uma dúzia de oceanos mortos e uma chuva, né? Uma chuva muito forte, percorrer 10.000 quilômetros cemitério adentro. Então, a destruição, a morte, é um mundo incerto, né, gente? É um mundo pós-caos, mas ainda no caos. E essas composições mostram isso, né? Depois vocês leiam com calma, analisem com calma. Quem gostou de Senhores da Guerra, usa. E é também nesse momento nos Estados Unidos, gente, a partir dos anos 40, 50, que a gente vê a popularização do rock. Esse ritmo muito ligado à juventude que, né, invadiu principalmente Estados Unidos, Europa, e na Rússia o rock era proibido, era considerado decadente, de péssima influência para a juventude. Os jovens russos não podiam usar jeans, não podiam ter nenhum comportamento que lembrasse o mundo capitalista. Olha como é que era, a cisma era grande, né? Mas algumas bandas soviéticas tiveram permissão de produzir algo parecido à música dos Beatles, como um conjunto vocal e instrumental, até o nome que era bem sistemático, né? E esse conjunto vocal e instrumental de rapazes que cantavam alguma coisa parecida com os Beatles, fazem uma composição, gente, que viraliza no mundo inteiro, até hoje. Foi gravada em vários idiomas, no inglês, no italiano, no português, e vocês conhecem, né? É aquela música que fala do rapaz que foi para a guerra. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E ele parte para a guerra, né? Vive o mundo sempre a cantar as coisas lindas. Aí ele vai para a guerra do Vietnã e todo sonho, escutem essas músicas. Hoje a gente não vai escutar, não. Hoje eu vou colocar mais ritmo, tá? Nós ficamos aí 3 aulas ouvindo, não vai de tarefa de casa que eu vou postar novamente. Bom, encerramos aqui esse modo, mas a gente não vai perder tempo, tá? Nós vamos voltar aqui e vamos iniciar o capítulo 18 e 19, que fala da pop art, que também é um movimento que... e a pop art todo mundo acha que ela é americana, que ela surge nos Estados Unidos. Ela surge lá na Inglaterra, mas ela decola, ela ganha força principalmente na sociedade americana. Né? É uma arte que usa os produtos da sociedade de consumo, tanto os produtos físicos, como uma lata de sopa, uma barra de sabão, uma garrafa de refrigerante, quanto também os ídolos, aqueles ídolos fulminantes, né? As celebridades, os cantores, Elvis Presley, a atriz Marilyn Monroe. E a gente tem um tema que foi muito recorrente na obra de um artista chamado Andy Warhol, que é Marilyn. Né, que hoje é um mito, mas na época era uma atriz que lutava muito para tentar mostrar que era uma boa atriz, sabe por quê? Ela só era vista como um símbolo sexual. Tenho certeza que vocês já viram essa reprodução, que deixa eu colocar em slide, fica melhor, né? Bom, então olha só, bem grandão para vocês. Então, no final dos anos 50, os artistas defendiam arte popular. Essa arte popular, gente, não é aquela arte popular lá ligada ao folclore, ao vô que ensinou para o filho, não, não. É uma arte que pega os produtos relacionados ao consumo. Essa arte tem que comunicar diretamente com o público, com símbolos retirados dessa sociedade de consumo, da cultura de massa, da vida cotidiana. Então, era fazer uma arte com o que estava aqui ao nosso redor. Os símbolos de cultura, os símbolos da música, da moda, do cinema, os símbolos ligados também aos produtos consumidos, como uma colônia, uma garrafa de refrigerante, etc. Então, Merlin foi reproduzida numa técnica que eu vou explicar alguns passos aí na frente, que é o silk screen, ou serigrafia, por esse artista chamado Andy Warhol. E ele faz muitas Merlin só com as cores diferentes. Então, o que ele nos diz com isso? Olha, tem uma obra que são 20 iguais, como se fosse, sabe quando a gente vai no supermercado e tem lá aquele
aquele parte das sandálias havaianas, que tem sandálias de todos os solados diferentes, das tirinhas de várias coisas, porque são feitos para você pegar e, não, eu quero essa, agora eu quero, não, aquela é diferente, aquela tem aquele personagem, não é assim? Então, ele faz essa multiplicação da imagem. A princípio, essas posturas eram bem de brincadeiras, bem de ironias, mas acabou sendo uma pegada também de reflexão, né? Muito bem, essa imagem, ele fez essa imagem logo após a morte dela, em 62. É uma vida triste dela, gente. Tão linda, tentando provar que era atriz, que não era só um corpo lindo, né? Um sorriso bonito. E quando eu estava dando essa aula ano passado, um aluno do segundo ano falou: professora, você já assistiu o filme 20 Dias com Merlin? Eu falei: não, então assista. Aí cheguei em casa, todo filme que aluno fala para eu assistir, eu assisto. Cheguei em casa e assisti, nossa, mas eu achei tão bonito. A dificuldade dela, sabe? Ela tinha muitos conflitos, a insegurança, não conseguia, às vezes, chegar no horário, né? Tinha vários problemas de ansiedade, até de depressão, e ela queria mostrar que era boa atriz, mas o que chegava antes da boa atriz era o corpo sensual, ela loura, na verdade, ela nem era essa loura platinada, ela era ruiva, teve que pintar os cabelos, então mostrando que ela teve que se adequar, né, gente, ao consumo, ela não conseguiu ser o que ela queria, os papéis que ela gostaria de fazer realmente. Então, olha só, o artista, né, Andy Warhol, queria discutir a personalidade no mundo das celebridades, em que o valor da imagem acaba tendo mais valor que o próprio indivíduo, entenderam? A imagem dela era muito mais importante do que é. Ninguém sabe realmente. Eu não sabia. Confessar para vocês, né? Eu nunca tinha lido a respeito, aprofundado sobre a biografia dela. Aí esse aluno, ano passado, disse: professora, assista o filme 20 Dias com Merlin. Aí eu comecei a ver o lado dela, as dificuldades que ela enfrentava, né? Esse ser humano que ela era tão espontâneo, tentando provar para ela e para todo esse mundo do cinema que ela era uma boa atriz e não só um símbolo sexual, né? Muito bem, então me falando aqui que meu tempo está terminando, mas eu ainda tenho alguns minutinhos. E o artista, quando faz essas 20 Merlin, o que ele fala? Ele mostra que é possível imortalizar a imagem de uma pessoa por meio da reprodutibilidade infinita, né? É como as sandálias havaianas, azul com amarelo, a sandália com símbolos do Mickey, a sandália, sabe? São vários modelos, mas a personalidade daquele indivíduo, no caso da atriz, acaba sendo irrelevante para o público e para o consumo. Entenderam? Essa arte começou mesmo como uma brincadeira. Alguns falam que a CIA tinha agentes integrados entre artistas, entre cineastas, mas ela tem uma verdade também. Aí um pouquinho dela, tanto que ela era linda, né? E como foi difícil a vida dela, os envolvimentos, as escolhas que faz, as inseguranças que ela tinha. Eu aprendi muito sobre Merlin, né? Sobre esse mito que foi essa atriz, uma carreira curta também. E esse é o artista, o Andy Warhol, que faz não só com esses símbolos do cinema, da música, mas, como eu disse a você, símbolos do consumo americano. Essa lata aqui, a sopa Campbell, dizem que até hoje é um produto mais popular, mais consumido nos lares americanos. É como se fosse aqui em Goiânia, tipo assim, uma marca de arroz, sei lá, o arroz cristal, né, que tem basicamente quase em todas as casas. Então, essa era a simbologia, assim como a banana, um produto que você acha em qualquer lugar, barato, né? E eu vou encerrando, mostrando a primeira obra que é considerada pop, de onde veio o nome pop art, que é essa obra que é uma colagem, não é de um americano, é de um artista inglês chamado Richard Hamilton, de 1956. E olha o título dela: o que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. É um lar, olha só, é um ambiente, né? E esse trabalho foi feito com recorte e colagem, pegou várias revistas e foi colando, né? São imagens, uma série de imagens da cultura de massa. O que é a cultura de massa? É a propaganda do aspirador de pó, do automóvel, do refrigerante, dos produtos eletrodomésticos, a indústria do halterofilismo, a indústria pornô. Ele foi recortado de uma revista de halterofilista, ela foi recortada de uma revista pornô, e vários outros. Olha aqui, o quadro na parede é um quadrinho de uma história em quadrinho. Produtos de última linha, parece que é um lar super confortável, super moderno, né? E essa coisa de usar colagem, lembrando, surge lá na vanguarda dadaísta, lembram?
das colagens, das fotomontagens, né? São materiais do cotidiano da época. Aqui vocês podem ver melhor. Vou chegar aqui, olha, não sei se melhora para vocês. E o nome pop vem desse pirulito que o autor coloca como se fosse uma raquete de tênis, ele segurando esse pirulito, que se chamava pop. Ainda existe esse pirulito de bolinha, né? E é também uma ironia, né? Sobre a masculinidade dele, sobre a virilidade, né? Questionando, né, se ele é tão forte, né, que os anabolizantes causam vários danos, o uso de anabolizantes, a masculinidade, né, afeta os hormônios, afeta também a várias categorias ligadas à sexualidade dos homens. E a gente vai ver aqui, olha, ele mais preocupado com a sua performance, com o seu corpo, do que com o lar. Que lar é esse atraente? E ela? Ela foi tirada literalmente de uma revista pornô, ela se oferece, ela tem um chapéu em forma de abajur. Olha, em falar em abajur, o fundo lá do abajur não são flores, raminhos, é o símbolo da forte. Então, pop veio desse pirulito que ele segura como se fosse uma raquete de tênis, o que torna nossos lares um lugar tão atraente, tão interessante, né? Não existe nada, nenhuma química entre o casal, cada um na sua vaidade, no seu egocentrismo, no seu narcisismo, né? Então, a primeira vez essa obra foi exposta em Londres, em 1956. Então, só para reforçar que a pop art surge lá na Inglaterra, mas ela atravessa o oceano e chega nos Estados Unidos, e é lá que ela ganha grande força. Aula que vem a gente vai continuar falando sobre pop art, tá? Vou parar por aqui, vou parar a gravação também, quero saber se tem perguntas.